Gente, esse aqui então é o teste de friabilidade. É um nome um pouquinho complicado, mas é ele que eu falei que vem em par com a dureza. Dificilmente você vai fazer um teste sem o outro. Então, a gente vê o grau de aglomeração dessas partículas para ver. Então, dureza e friabilidade. A dureza, a gente vê o quão duro é, qual a força para romper esse comprimido. Esse teste, ele vai ver o quanto de pó que se solta pelo chacoalho, né, por esse movimento dos comprimidos. Lembrando que são testes de produto acabado, comprimidos, tá? Comprimido revestido não pode fazer parte desse teste. Então esse é o aparelho friabilômetro, tá? Esse é o friabilômetro. Esse aqui é um friabilômetro duplo, tá? São duas máquinas independentes, tá? Então eu posso fazer dois testes aqui em paralelo, cada um no momento, não tem problema nenhum. São dois independentes. Como é que a gente faz esse teste, tá? Bom, tudo vai depender do peso do seu comprimido. Comprimidos com peso menor que 650 miligramas, 0,65 gramas, a gente precisa usar 20 comprimidos para o teste. E eu optei por mostrar isso mesmo para vocês verem o aparelho funcionando, eu acho que é bacana. Então eu tô com 20 comprimidos aqui, porque esse meu comprimido tem 500 miligramas. Se for mais que isso, a farmacopeia ela preconiza 10 comprimidos. Então, se for um comprimido com peso individual superior a 650 miligramas, 10 comprimidos faz parte do que a farmacopeia exige, tá bom? Para esse teste. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é pesar os comprimidos. Lembra que eu vou ver o quanto de pó que se perde? Então, para isso, eu vou precisar pesar os comprimidos, todos juntos. Então eu vou lá na balança, eu tô aqui com a minha amostra, tá? Eu vou lá na balança, vou pegar um outro vidro relógio, taro o vidro relógio, desconto o peso do vidro relógio e a gente usa muito nesse teste o auxílio da pinça, tá? Pegando então comprimido aqui por comprimido para fazer a análise, tá? E aí a gente coloca então, no meu caso 20 comprimidos, na balança e tem um peso inicial dos 20 comprimidos. O que eu vou fazer? Eu tenho esse peso antes do teste. Aí eu vou colocar os comprimidos aqui no aparelho, que eu vou mostrar para vocês, e depois eu tenho que pesar de novo. A ideia é ver se com o movimento que essa roldana faz, se essa queda que ela proporciona, se a gente perde, quanto de pó que a gente perde, tá? Existe aí um padrão limite pela farmacopeia que é perda de 1,5%. Então a gente tem que ver o peso antes, o peso depois. Aí a gente faz a diferença para a gente ver quanto de peso que se perdeu. E esse peso não pode ser superior a 1,5%, tá? Porque isso significa que está perdendo pó demais nesse processo. Outra coisa, a gente tem que observar se tem comprimido lascado e comprimido quebrado. Não é possível, pelo teste, essa quebra do comprimido, tá? Isso reprova lote. Bom, aparelho. O aparelho é simples de tudo de usar, ele parece uma máquina extremamente... Não, ele é muito simples. A gente já deixa ele calibrado nas rotações que a farmacopeia exige, na velocidade de rotação dessa roldana, tá? Que é assim, na verdade. E o tempo preconizado para o teste são 5 minutos. Então eu já deixei aqui, tá? Ele vai rodar. Eu já deixei aqui preparado. Como é que a gente faz? Então essa roldana, a gente retira a roldana. É importante sempre verificar se a roldana foi higienizada, porque se tiver pó aqui dentro, esse pó pode aglomerar, né, no comprimido e aí é muito engraçado quando a gente faz o teste e é possível acontecer depois que você faz o teste, sempre você espera que o peso ou dê o mesmo ou menos. Já aconteceu de dar mais. O peso final maior, como criou pó, por dois motivos isso pode acontecer. Porque
Aqui não tinha sido higienizado, então tinha pó aqui, ele grudou no comprimido, não fazia parte dele, era uma outra análise, não foi higienizado. E um segundo motivo para dar essa diferença é se as matérias-primas que são usadas para fazer esse comprimido, se elas absorvem a água do ambiente, que isso a gente chama de pó higroscópico. O que é um pó higroscópico? Que ele naturalmente ele absorve a umidade do ar. Então, a hora que você vai pesar, dá um peso maior. Mas por quê? Porque ele absorveu molécula de água do ambiente, que não tinha. Então, é muito importante a gente saber se o produto que você está trabalhando é higroscópico. Uma dica é, se tiver sílica na embalagem. A sílica, aquele chacoalhinho de tampinha que tem, que são bolinhas de sílica, a sílica ela tá ali justamente, muito comum nas cápsulas, para retirar a umidade e não hidratar a cápsula. Mas pode acontecer com o comprimido também, tá? Então é importante a gente ver, porque senão você tem que tirar e já fazer o teste, porque ele realmente absorve a água do ambiente. Bom, beleza, vamos lá. Lembra que eu já pesei, tá? E já verifiquei se não tem nenhum pó aqui. É borrifar a água mesmo e vir com papel que a gente usa, né, pra higienização e limpar, tá? Aí a gente vem e coloca os nossos comprimidos dentro da roldana, que já estão pesados e anotado o valor do peso inicial. Ok? Vou encaixar a roldana. Uma pecinha aqui para travar. E trava. Você tem que se certificar que essa roldana está bem travada aqui. Agora a gente vai ligar o aparelho. E aí, ele vai contar aí no cronômetro de 5 minutos, né? E ele vai zerar. Quando ele zerar, o aparelho apita. E aí você tem que... É um apito bem insuportável, então você tem que vir, porque ele vai te irritar para você zerar o teste. Vamos lá? Vamos ligar então. Start. Olha o processo. Olha como ele simula a queda. Por isso que vai separando o pó, né? Tirando o pó. Ouviram? Então é esse barulho. A gente para, então, o aparelho. E agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente pega os comprimidos aqui e nós vamos... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei, acho que vocês não vão conseguir ver, mas fica com um pozinho, que é o que vai perdendo no processo. E aí, então, eu preciso pegar esses comprimidos e agora, o que eu vou fazer? Vou lá e vou pesar. Então, é o meu peso final após o teste. Uma coisa que é importante, esse teste não tá vendo contaminação, né? Então, uma coisa que é importante é a gente, antes de pesar, eu pegar um papel ou até uma flanela específica para esse teste e tirar o excesso de pó, porque o pó pode ter se soltado, mas não ficou aqui na roldana, pode ter grudado no próprio comprimido. Então a gente garantir que a gente tirou todo o pozinho que pode estar aqui solto por cima, tá? E aí a gente vai de novo para a balança e a gente pesa de novo. Então, vamos lá, nós vamos ter um peso inicial, que é um peso cheio, e o peso final após
passagem pelo aparelho, tá? Então, eu vou fazer aí, eu subtraio, né, o peso inicial do peso final, o peso final do peso inicial, né? Vou ter a diferença desse peso. Esse valor não pode ultrapassar o meu valor de perda, que é até 1,5%. Então, a gente faz uma regrinha de 3 aí, pensando no 100%, né? Sendo o meu peso cheio. E quanto que a gente teve de perdas, ok? E aí, esse valor de perda é o valor da friabilidade, que não pode ser superior a 1,5%, ok? Então, esse é o teste de friabilidade.